Boa tarde, estudantes, docentes e profissionais da saúde. Boa tarde. Então, dando continuidade à programação do segundo dia do primeiro Encontro Nacional de Educação Interprofissional em Saúde, Diálogo sobre Práticas Colaborativas, nós vamos dar início à palestra A Educação Interprofissional e o Trabalho Colaborativo no Enfrentamento à Hanseníase. E para tratar sobre esse tema, está presente conosco a professora doutora Clodes Maria Tavares, da Universidade Federal de Alagoas. Seja muito bem-vinda, professora. A professora Clodes, ela possui graduação em enfermagem e mestrado em saúde pública, com área de concentração em epidemiologia pela Universidade Federal do Ceará. Doutorado em ciências pela ERP-USP, e atualmente é professora adjunta da Universidade Federal de Alagoas. É coordenadora do grupo de pesquisa e extensão em hanseníase na comunidade e tem experiência na área de enfermagem com ênfase em epidemiologia, atuando principalmente nos seguintes temas: epidemiologia, vigilância em saúde epidemiológica, hanseníase, tuberculose, DST-AIDS e doenças negligenciadas. É uma honra, professora, tê-la conosco essa tarde, né, para conversar um pouco mais sobre a interprofissionalidade, a prática colaborativa no tratamento da hanseníase. E nós informamos que as perguntas elas poderão ser feitas pelo chat e serão repassadas pela equipe para a professora responder nos momentos finais. Obrigada a todos. Boa tarde, professora. Então, boa tarde. É um prazer muito grande estar online com vocês, né? Gostaria de estar presencialmente, né? Mas a pandemia não deixa, né? Eu tenho um carinho muito grande pelo estado do Maranhão, sou uma cearense, tenho muito contato, né? Tive muito contato com o Piauí, com o Maranhão, até pela cidade que eu nasci, que os maranhenses gostam muito de ir, que é Canindé, no Maria de São Francisco. Então, sou super feliz de ter sido lembrada, né? E parabenizar, né, a Universidade Federal do Maranhão, o campus de Pinheiros, por estar realizando um evento de grande importância, né, para a formação dos nossos atores, que são os futuros profissionais de saúde. E também envolvendo os docentes, né, os profissionais de saúde. Procurei divulgar bastante, né, esse evento, acho que é um evento histórico, que sirva de exemplo para outras universidades, outros centros universitários. É isso. Então, vamos começar. Certo? Karine, tira só esse aqui que apareceu. Então, vamos iniciar com essa temática, né, educação interprofissional e o trabalho colaborativo no enfrentamento da hanseníase. Então, eu sempre tive essa preocupação, enquanto docente, enquanto profissional, de ter essa visão, né, de trabalhar de uma forma interprofissional. Então, essa minha simpatia por trabalhar de forma integrada começou na minha universidade, a Universidade Federal do Ceará, na antiga escola de enfermagem. A gente tinha um projeto de extensão chamado CRUTAC, que existia, acho que em todo o Brasil. Então, nós íamos para os municípios finais de semana, muitas vezes nas férias, estudantes, acompanhados dos professores dos vários cursos e estudantes dos vários cursos, fazendo programações integradas.
Então, ali eu aprendi, né, a trabalhar em equipe, no projeto do CRUTAC e depois no projeto Rondon, certo? Então, enquanto profissional de saúde, enfermeiro, de centro de saúde, de hospital, eu levei essa visão, né, da importância de trabalhar de forma integrada com as outras categorias. E quando fui docente, né, da Universidade Federal de Alagoas e depois da Universidade de Fortaleza, da Unifor, onde eu passei um período, meus projetos de extensão, né, sempre tinha essa visão, né, de convidar alunos dos outros cursos, das outras universidades públicas e privadas, certo? Porque a gente sabe dessa importância e em relação ao enfrentamento das rancenias é primordial, né, trabalhar integrado e ter esse trabalho colaborativo. Próximo. Então, a gente inicia com esse conceito de Batista, quando ele fala que a educação interprofissional consiste na aprendizagem mútua entre as profissões, onde ambos aprendem juntos sobre o trabalho conjunto e sobre as suas especificidades de cada área, sempre buscando melhoria da qualidade no cuidado ao paciente, aos nossos usuários. Então, essa educação interprofissional é uma forma, assim, tão importante para a aprendizagem, certo? Como uma metodologia ativa, eu considero, certo? De ver uma roda de profissionais, né, de várias categorias, discutindo um problema, certo? E, dentro de suas especificidades, darem suas colaborações, certo? Então, é de uma valia realmente de grande relevância. E aí é um grande desafio, certo? Então, a universidade que não consegue fazer projetos, né, que tenha esse objetivo de se trabalhar em equipe, é uma universidade que vai formar profissionais, cada um nas suas igrejinhas. E existe muito isso ainda, certo? De profissionais achar que são os deuses, né? Então, todos são deuses, todos são importantes, né? Então, o nosso usuário, os nossos pacientes, eles precisam dessa equipe, eles precisam do produto, né, dessa equipe, né? Que cada um, na sua especificidade, vai estar alcançando o objetivo maior, que é a recuperação, a reabilitação, né, dessas pessoas que necessitam tanto de uma atenção de maior qualidade. Então, desafios, e o PET Saúde veio para impactar esse problema, que é o trabalho individualizado, e não interdisciplinar, então, interprofissional. Próximo. Então, quais são as características que são identificados, né? E na minha prática eu identifiquei muito bem da educação interprofissional? É exatamente capacitar futuros profissionais para aprenderem a trabalhar em equipe, certo? Aprenderem a trabalhar em equipe, eu reforço isso, certo? Então, como eu falei, não tem um Deus, todos são deuses, né? Então, precisa se exercitar, porque se o estudante não vivencia essa prática exitosa de trabalho de uma forma interprofissional, ele vai sair dali de uma visão individualista, certo? Então, a gente percebe claramente, entre os profissionais hoje formados, quem teve a oportunidade de participar de PETs, de participar de extensões, certo? De pesquisas, integrados, né, a estudantes de outras áreas, com professor de outras áreas. É nítido a diferença, certo? E
outra característica da educação interprofissional é o momento que vai ter discussões dos papéis dos profissionais. Qual o papel de cada profissional para alcançar aquele objetivo geral, que é dar aquela atenção integral a essa comunidade, né, a questão da saúde coletiva. E também é uma característica que leva a um compromisso desses futuros profissionais e dos profissionais que já estão formados em solucionar os problemas, identificar os problemas e solucioná-los, né, dentro das especificidades de cada categoria. E também é um momento de negociação na tomada de decisão, certo? Então, identifica o problema, vem o que é que pode solucionar e vamos negociar tudo que tem que ser realizado, né, para mudança de paradigma, né, para tomada de decisão. Então, essas características eu considero, assim, muito importante, né, para que as universidades públicas e privadas pensem, né, quando estiver elaborando suas ementas, estiver definindo suas metodologias, né, suas metodologias ativas, pensem em trabalhar coletivamente, interprofissionalmente, multidisciplinarmente. Próximo. E as competências, gente? As competências são comuns a todas as profissões, a todas as categorias. Então, a gente usa esse lema, né? Aprender juntos para trabalhar juntos, né? É muito interessante, é muito rico. Infelizmente, a gente tem serviços pilotos, universidades pilotos, que tentam implementar essa metodologia, né? Então, aprender juntos e trabalhar juntos é muito interessante, certo? Sempre lembrar que existem as competências específicas de cada área profissional. Então, cada profissional precisa se empoderar cientificamente e a prática dentro da sua área de competência. Eu sempre, enquanto docente da enfermagem, sempre eu falo para os meus alunos, sejam competentes, né, o competente humano, né, e a parte da competência dentro da lei de exercício profissional. Não queira fazer o trabalho de outra categoria. Faça a sua muito bem, certo? E somando, né, a toda essa equipe. Então, ser realmente o melhor dentro da sua profissão. E aí nós temos as competências colaborativas, né, que é exatamente o respeito às especificidades de cada profissão. O planejamento, ele é um planejamento coletivo, um planejamento participativo. E nós temos que exercitar a tolerância e a negociação num movimento de redes colaborativas, né? Então, essa visão de competências colaborativas, ela vai trazer muitos produtos positivos para o nosso trabalho em equipe, certo? Então, você vê uma roda de conversa de profissionais de uma unidade de saúde ou de um departamento de um hospital, uma área de um hospital, certo? A gente sabe que os produtos vão ser bem positivos quando a gente vê que tem um planejamento, que tem um compromisso, que tem as competências específicas valorizadas, as competências colaborativas, né? Isso vai realmente fluir um trabalho em equipe muito
importante, né, para o crescimento dessa equipe e para a melhoria do cuidado aos nossos pacientes, né, aos nossos usuários. Próximo. E aí, trabalhar de uma forma interprofissional, nós temos que ver que é trabalhar a interdisciplinaridade. Então, já se fala, na minha época de estudante, né, a gente já falava tanto da interdisciplinaridade e a gente só vivenciava essa prática nesses projetos, como eu falei, no projeto Rondon, no projeto do CRUTAC, né, 2 projetos federais, né, da universidade e um projeto do Ministério do Interior, que existia, que a gente ficava 40 dias em regiões opostas à nossa. Então, lá, realmente, a gente teve a oportunidade de fazer esse trabalho, né, que foi um exercício e que, na minha experiência profissional, eu busquei isso aí, né? Buscar colegas, né, das várias áreas, né? A minha primeira experiência como enfermeira no centro de saúde, em Fortaleza, na periferia de Fortaleza. Então, no meu primeiro dia, eu falei para o diretor, eu queria que o senhor me deixasse uns 3 dias conhecendo a unidade, conhecendo os profissionais de nível superior, de nível médio, nível elementar. E aí, depois desses 3 dias, eu falei, eu quero agora uma reunião com o senhor e com a equipe. E aí eu fui dizer assim, o que eu tinha identificado naquele serviço, né? E aí falei dessa importância da gente trabalhar, identificar os problemas, em cima dos problemas a gente buscar soluções de uma forma interdisciplinar, certo? E aí nós fizemos um projeto de melhoria da assistência daquele serviço, né? Então, eu vi realmente naqueles 2 anos de experiência naquele serviço, quanto que a gente produziu numa unidade de periferia, certo? Então, dessa forma, a gente identifica os problemas completos e complexos dos serviços em que nós trabalhamos, usando sempre a inovação, né, tecnológica, científica. E aí vamos dialogar, vamos trocar experiências, vamos fazer questionamentos, né? E nesses questionamentos, sempre idas e vindas de troca de experiências, e aí entra referencial teórico, né? Hoje, a gente tem mais essa facilidade da internet, que a gente pode estar trocando para ler em casa, e no dia da reunião a gente está tirando dúvidas, e essa colaboração mútua, né? Então, é esse processo que precisa ser trabalhado na interdisciplinariedade, dentro assim, da visão que se é esperado nessa educação interprofissional. Próximo. E aí, gente, temos muitos textos importantes sobre essa temática, depois tem aí as referências, quem quiser aprofundar, mas assim, a gente precisa refletir sobre a educação interprofissional, o que passa na nossa cabeça em relação a essa educação, essa metodologia de educação interprofissional, que o PET, né, pensou muito nisso, né? Então, uma coisa para perguntarmos, né? Os cursos de
Pode falar. Maiara caiu, né? Sim. Então, a gente está... Maiara? Oi, pode continuar. Caiu, não foi? Foi, caiu a internet. Judson. Aí a apresentação que estava não está mais, né? Mas eu continuo? Já voltou. Ele está colocando aqui, já vai começar de novo. Certo. Pronto. Então, nós estávamos nessa parte, né, da reflexão, né? Refletir sobre a educação interprofissional. Então, primeiro ponto para a gente estar se perguntando, né, se os cursos de graduação em saúde do Brasil têm se comprometido com o desenvolvimento de profissionais para trabalho em equipe. Então, tanto os docentes como os discentes precisam pensar nas suas práticas, nas suas teorias, certo? E ver, né, fazer uma avaliação sobre essa reflexão. Né? Como é que estamos formando, nós professores, como estamos formando nossos atores, que são nossos estudantes, para serem profissionais diferentes amanhã. Então, a gente está usando metodologias que favoreçam o trabalho em equipe. A segunda reflexão que eu faço é como preparar os estudantes para o trabalho na perspectiva da integralidade do cuidado. Então, pergunta para reflexão nossa, professor, docente, como a gente pode preparar esses estudantes para esse trabalho, né, nessa perspectiva de ver o cuidado de forma integral, tão necessária para a melhoria de vida, da qualidade de vida dos nossos usuários. E uma terceira reflexão que eu faço é como propiciar melhor conhecimento dos estudantes sobre as especificidades de diferentes profissões de saúde. Como é que a gente pode propiciar um melhor conhecimento? Será que a forma que nós estamos fazendo nas nossas universidades públicas e privadas, a gente está dando condições para termos amanhã profissionais diferentes, sabendo sentar, sabendo discutir, sabendo ouvir, sabendo definir prioridades, sabendo tomar decisões, certo? Então, são 3 perguntas que eu deixo aí para os docentes e discentes que estão aqui nesse evento, né? Para que sirva de pontos para pensarmos o amanhã diferente. No momento que eu planejo, muitas vezes o professor planeja só, ou planeja com outra professora, mas é importante, chegando na sala de aula, discutir aquele planejamento, ouvir os discentes, né, e ali ver sugestões deles, né, porque os estudantes são maravilhosos. Eu amo os estudantes. A gente cresce muito, né? Os meus alunos, ex-alunos, né, que tiveram a participação nos meus projetos de extensão, nos nossos projetos de extensão, nos projetos de pesquisa, no movimento social, né, junto comigo, contribuindo nas nossas lutas, inclusive da ABEI, da categoria. Então, a gente vê que os alunos que tiveram a sensibilidade de se aproximar dessas práticas, como amadurecem cedo. Às vezes estão na metade do curso, já estão muito amadurecidos, que é um prazer enorme uma professora ver esse crescimento dos seus discentes. Próximo. E aí, como essa temática, né, uma temática voltada para o enfrentamento da hanseníase, então a gente lembrar, né, que a hanseníase é uma doença altamente negligenciada, certo?
uma doença infecto-contagiosa, de evolução lenta, né, causada pelo bacilo de Hansen ou Mycobacterium leprae, uma doença de alta infectividade, mas é de baixa patogenicidade, então se transmite, mas 10% das pessoas infectadas adoecem. Tem toda a questão social, né, de exclusão social por trás da hanseníase. A gente sabe que o estado do Maranhão, né, é o terceiro estado mais endêmico do Brasil, e que as universidades, né, precisam abraçar muito a questão da hanseníase, porque, com certeza, estudantes tendo a oportunidade, né, de trabalhar melhor essa patologia vão impactar, com certeza, nessa endemia, certo? Então, a hanseníase se inicia de uma forma muito simples, com manchas hipocrômicas, eritematosas, com a característica de alteração da sensibilidade pelo comprometimento de ramos cutâneos da pele, certo? Então, essa é a grande característica da hanseníase, desde o seu início até as outras formas, essa alteração da sensibilidade, inicialmente térmica, depois dolorosa e tátil, que se faz um teste simples, tubo de ensaio, alfinete e algodão, certo? Próximo. E aí a gente vê que é um sério problema de saúde pública. O nosso país, a nível mundial, é considerado o segundo país mais endêmico do mundo em relação ao número de casos, certo? Em primeiro lugar está a Índia, que é considerado o berço da hanseníase, e o Brasil é o segundo lugar. Isso em número de casos. Quando vamos avaliar os indicadores epidemiológicos, como a taxa de detecção geral em todas as idades, a taxa de detecção em menor de 15 anos, aí a gente vê que o Brasil passa para o primeiro lugar no ranking mundial, perdendo para a Índia, porque o Brasil tem uma população, né, muito, muito menor do que a Índia. E como a taxa de detecção, que é a taxa de incidência, né, que a gente estuda na epidemiologia, mas em hanseníase nós não dizemos que é taxa de incidência, porque incidência é o caso novo daquele ano. E a hanseníase, em 90% dos casos, o diagnóstico não é novo. O paciente tem muitos anos da doença, exatamente pela falta de ter profissionais capacitados para fazer um diagnóstico mais precoce. Então, quando a gente vai avaliar a taxa de detecção, o Brasil está em primeiro lugar. E essa taxa mede o quê? O risco. Então, o risco é bem maior de se adoecer de hanseníase no Brasil do que na Índia, certo? Então, ela é a doença infecto-contagiosa causada por esse bacilo, né, que no Brasil nós chamamos de bacilo de Hansen, mas internacionalmente ele é chamado de Bacterium leprae. É um bacilo que se multiplica lentamente, que tem essa predileção por ramos cutâneos da pele no início, e quando a doença é polarizada, passa para as outras formas. Então, esse bacilo tem uma grande predileção pelos troncos nervosos. E aí, o grande problema de risco das incapacidades físicas. Então, a hanseníase não é só uma doença dermatológica, ela é uma doença primariamente neurológica, certo? Então, antes de atingir a pele, ele já atingiu os ramos cutâneos da pele, certo? E depois, com o diagnóstico já mais tardio, ele vai para os troncos nervosos, comprometer fibras motoras, sensitivas, autonômicas, e aí o grande problema das incapacidades físicas. Próximo. Então, só para relembrar, né, a hanseníase, a gente trabalha com duas classificações no Brasil, a classificação de Madrid, que divide hanseníase em 4 formas clínicas, a inicial, a indeterminada, que fica nos esperando de 1 a 5 anos, em média 3 anos, só com aquela manchinha, achando que é pitiríase versicolor, né, o pano branco, achando que é uma outra dermatose, e essa pessoa pode ter diagnóstico, pode ter cura espontânea até em 70%, certo? Mas se ele não tiver cura espontânea, se não for diagnosticado e não tiver cura espontânea, ele vai, com certeza, passar para uma dessas 3 formas clínicas,
que é ou a forma tuberculose ou a dimorfo ou a bichoviana. Então, o polo benigno é o tuberculose, o polo grave é o bichoviano, e o dimorfo é uma forma intermediária. Então, essas três formas são formas que o paciente tem risco de ter incapacidades físicas. A forma bichoviana é uma forma multibacilar, principal responsável pela transmissão da doença. Tuberculose não há transmissão, como indeterminado também não é transmissível. E o dimorfo, 50% dos casos de dimorfo transmite, 50% não transmite. Próximo. Então, os fatores determinantes, né, da hanseníase, a gente sabe que tem a questão de falta de políticas públicas, né? Então, a hanseníase está onde tem exclusão social, certo? No século XIII, XIV, XV, XVI, a Europa era hiperendêmica. Então, como eram as condições de vida dos europeus, né? Então, quando descobriram o Novo Mundo, as Américas, então eles mudaram, né, a realidade social deles, né? E a hanseníase, como outras doenças, vieram através dos nossos colonizadores, exatamente de uma época, né, de hiperendemicidade. Então, a gente está relacionado, né, às condições de vida de uma população, a falta de políticas públicas. Então, entre a relação das doenças da OMS, é a mais negligenciada, né, pelas políticas públicas, pela assistência farmacêutica, por que não dizer pelas universidades, pelos gestores, né, pelo governo. Certo? Por quê? Por que ela é negligenciada? Porque é uma doença que atinge um percentual altíssimo populações da exclusão social, né? Então, as doenças negligenciadas são exatamente essas que é quem vive em extrema pobreza, é quem vive na pobreza, é essa população com mais dificuldades sociais. O cenário é esse, até que a endemia se torne tão severa que pessoas de classe social melhor, classe média baixa, classe média, classe alta, comecem a adoecer. A gente sabe de capitais que os consultórios dos convênios da vida estão com muitos pacientes, certo? Então, isso tem a ver com o tempo de descaso no controle da doença. Então, a carga bacilar vai aumentando, né? Então, você tem na sua casa pessoas com formas multibacilares, sem diagnóstico, sem tratamento, que vai estar transmitindo, né, durante o dia nas suas casas. E aí a doença começa a ter importância, quando começa a atingir populações diferenciadas, infelizmente. Próximo. Então, o estigma da hanseníase, né, que inclusive vai ser o tema do Janeiro Roxo 2021, estigma e discriminação. Então, nós sabemos que a hanseníase é uma doença que é acompanhada de preconceito, de estigma, por falta de conhecimento, certo? Então, o estigma vem por conta do termo lepra, né? O termo lepra é um termo bíblico, de uma tradução do hebraico para o latim, de uma época em que as doenças eram consideradas castigo divino. Então, na verdade, a tzarata, né, que significa lesões de pele causadas pelo pecado divino, de uma época em que a Bíblia era escrita no hebraico. Então, quando foi traduzido para o latim, tzarata é lepra, certo? Então, o que é lepra? Doença de pele causada pelo pecado divino. Hanseníase é isso? Então, entre esse tratado de doença de pele, que a gente vê no livro de dermatologia, certo? Doenças virais, doenças fúngicas, doenças bacterianas, doenças psicossomáticas, doenças autoimunes. Então, todas as doenças de pele tinha esse termo, tzarata e depois lepra. Então, quando
Jesus, né? No Novo Testamento, a gente estuda também a religião aqui, né? No Novo Testamento tem, né, a palavra na Bíblia falando na cura de Jesus dos leprosos, né? Então, pelas características, aquele cidadão poderia estar mesmo, né, com rancenias, né? Mas, assim, quantas pessoas tinham outras doenças de pele, né, e sofreram tanta segregação, tanto preconceito, certo? E aí, em 1873, um médico norueguês chamado Gerard Arne Hansen teve a ideia de fazer a baciloscopia de linfa, coleta de linfa do pavilhão auricular, cotovelo, joelho e lesões, já tinha sido descoberto no microscópio, e aí ele identificou algo, e, né, quando ele fixou, corou e foi ler uma coloração que não é a que se usa hoje, que é a Zilnius, ele viu algo em forma de bastão, e ele anunciou, né, que a lepra não era doença do pecado, era doença infecto-contagiosa, doença causada por micróbios. Então, era o início da microbiologia, já tinha se identificado a bactéria da Pseudomonas, né, a bactéria da Hansen foi a segunda bactéria descoberta no mundo por Gerard Arne Hansen, só que ele deu o nome dessa bactéria, o termo lepra. Ele poderia ter colocado Mycobacterium Hansen, mas ele teria Mycobacterium leprae. E aí veio a política de isolamento compulsório para os de Hanseníase, né, reforçando mais ainda o estigma, agora só nas pessoas que tinham a Hanseníase. Então, aqui a gente vê uma foto de um paciente bichoviano antes do tratamento. O tratamento da Hanseníase no mundo se iniciou na década de 40, com a sulfona, e depois eles viram que a clofazimina, que era chamada de lamprey, era também utilizado, e em 1980 a OMS divulga os resultados da poliquimioterapia, né, com o uso além da rifampicina, além da dapsona, a rifampicina e a clofazimina para os multibacilares, e a sulfona, que é a dapsona, para os paucibacilares, que a partir do próximo ano, essa medicação vai ser igual para os paucimulti, o que vai diferenciar é o tempo. Multibacilar são 12 doses, né, um ano de tratamento, e os paucibacilares 6 doses, mas com a mesma medicação dos multi. Próximo. E aí, o que a gente vê, né, o que está por trás do estigma, que é um pilar da OMS, do Plano de Ação Global da Organização Mundial da Saúde, é trabalhar a questão do estigma e a discriminação, né, inclusive é o tema do Janeiro Roxo, e aí a gente vê, né, que as pessoas afetadas pela hanseníase, né, hoje a gente chama pessoas afetadas pela hanseníase, se não houver um trabalho de educação e saúde para a população, não tiver um trabalho de educação continuada, educação permanente, capacitação dos estudantes, capacitação dos profissionais, né, para poder desenvolver trabalhos educativos na comunidade, na unidade de saúde, nas escolas, né? Então, os pacientes vão continuar sendo discriminados pela família, pelo trabalho, pelos amigos, certo? E isso leva, gente, você ser discriminado leva uma baixa autoestima, certo? Que tem uma repercussão, inclusive, na clínica do paciente. Um paciente hanseníase, quando ele é diagnosticado de formas polarizadas, tuberculose dimorfa ou bichoviana, em torno de 30% dos pacientes desenvolvem reações imunológicas, por alguns fatores que não vai dar tempo para a gente discutir aqui. Mas um fator desencadeante de reações rancênicas, reações imunológicas, é como se fosse um gatilho, certo? Então, aí ele se isola, né? O isolamento social, às vezes, até dentro da casa dele, e aí vem todo o pavor, medo, certo? Inclusive, pessoas que reconhecem que estão com sinais e sintomas da doença e botam uma roupa fechada, passa a não sair de casa, com medo de ser identificado,
certo? E isso leva também a desemprego. Muitos pacientes que estão trabalhando e têm um diagnóstico de hanseníase, quando descobrem, demitido, né? E outro grande problema para o estigma são as incapacidades físicas, né? As incapacidades físicas, seja nos olhos, né? Seja nas mãos, nos pés, até mesmo a questão da estética, certo? O nariz desabou a pirâmide nasal, o olho, mesmo tentando dormir, o olho está aberto, né? A pálpebra inferior caída. Então, tudo isso chama atenção e leva ao estigma em relação a essa patologia. Próximo. Então, em relação à questão epidemiológica, a hanseníase no mundo, o dados de 2018, o mundo recebeu, a OMS recebeu notificação de 208.619 casos. Entre eles, a Índia com 120.334, né, como eu falei, o país que mais notifica no mundo, e o Brasil com 28.660 casos. Então, apesar da Índia ter o maior número absoluto de casos, né, então, o grupo mais atingido é da Índia, né, que tem o maior número de casos, mas o grupo de maior risco de adoecimento entre esses dois países é exatamente o Brasil, que tem a maior taxa de detecção do mundo. Então, é inadmissível um país como o Brasil, né, que tem esses indicadores, não ser priorizado, por muitos locais, né, inclusive pelo órgão formador, certo? Pelo serviço, pela gestão, certo? Pela assistência farmacêutica, né? Que nós usamos um tratamento que tem 40 anos, né? Então, a gente vê exemplos aí de outras patologias, quantos avanços, né? Próximo. E aí, o trabalho da vigilância epidemiológica, que nós precisamos implementar, né, essa vigilância, conhecer o comportamento da doença, priorizar a vigilância através dos contatos domiciliares e sociais, e esse contato precisa ser visto anualmente por 5 anos, exatamente dentro do período de incubação, porque são os contatos domiciliares que têm o maior risco de se infectar e adoecerem, certo? E, no entanto, a gente tem indicadores não muito confortáveis em relação ao controle da vigilância dos contatos. Melhorar o nosso sistema de informação para tomar decisão, né? Porque a vigilância epidemiológica é a informação para a ação, certo? A gente, eu assim, que trabalho com hanseníase desde 1983, né? E fui um pouco assessora do Nordeste do Ministério da Saúde. Então, eu vejo, por exemplo, o estado do Maranhão, o estado de vocês, assim, de alguns anos para cá, fazendo um trabalho muito interessante em relação à grande problemática da hanseníase, certo? Então, eu fui aí no Maranhão fazer alguns trabalhos, né? E, assim, eu vejo o esforço da coordenação estadual, e eu quero, assim, parabenizar a enfermeira Rai, coordenadora estadual do Maranhão. Não sei se ela está aqui, se está me ouvindo, né? Sou muito fã de Rai, muito dedicada, muito competente. Eu já disse a ela que depois da pandemia eu quero ir no Maranhão, né, para a gente fazer uns trabalhos juntas, e trocar experiência, aprender com ela, porque ensinando e aprendendo, todo dia a gente aprende, certo? Então, nós precisamos realmente nos capacitarmos, né, para a gente trabalhar melhor, né, o controle para a prevenção, tanto a prevenção e controle da hanseníase, né, para mudar o destino dessas pessoas.
Então, a vigilância, a informação para a ação, né? Para a tomada de decisões. Próximo. Então, os caminhos que eu vejo, né, possíveis para a educação interprofissional no enfrentamento das rancenias. Então, eu vejo, por exemplo, o PET Saúde, né? Eu acho fantástico, certo? E esse evento é um evento de avaliação, né, dessas experiências. E a extensão universitária, certo? Extensão universitária, que hoje está a trabalhar a curricularização da extensão universitária, tornar isso no currículo, ser uma coisa obrigatória, que nem todos os professores priorizam projeto de extensão. Eu amo trabalhar a extensão universitária. Eu não consigo trabalhar a docência sem priorizar a extensão. É um grande crescimento para os estudantes, certo? E aí, uma outra experiência mais nova são as ligas acadêmicas, certo? As ligas acadêmicas, assim, ou da saúde coletiva, ou da saúde pública, ou das doenças negligenciadas, certo? Assim, uma oportunidade, né, com a coordenação do professor, de organizar o próprio projeto de extensão, de organizar pesquisas, de organizar e realizar seminários, simpósios, fazer seleção de extensionistas, certo? Os grupos de pesquisa, e quando se faz pesquisação, é de uma riqueza, é de uma motivação para os alunos, para o professor, certo? Assim, de forma fundamental, gente. E aí vem os grupos de autocuidado, né, que os estudantes ficam tão motivados, no caso das rancenias, desde 2006 que eu vejo documentos falando de formação de grupos de autocuidado. Nós estamos em 2020, né, final de 2020. Então, a partir do ano de 2012, o Ministério da Saúde organizou cursos, né, de autocuidado nos estados, e alguns estados realmente procuraram multiplicar, né, criar grupos e a gestão estadual priorizar, ou a gestão municipal. Minha experiência com o grupo de autocuidado aqui em Alagoas, assim, foi fundamental, dentro de projeto de extensão, mas o grupo de autocuidado é importantíssimo, que ele nasça da própria equipe do serviço de saúde e que os professores e estudantes se agreguem e possam estar contribuindo. Em cima de todos esses caminhos possíveis, eu um dia sonhei, em 2005, estava num simpósio de rancenias da Sociedade Brasileira de Rancenologia, a SBH, que tem mais de 70 anos de criação, e que fez esse simpósio, ele realiza simpósios, congressos nacionais, e realizou em São Paulo. Então, eu vendo aqueles dados, né, do mundo, do Brasil, sempre mostrando ascendência, decréscimo, os dados mostravam que existia endemia oculta. Então, eu fiquei pensando, a gente tem hoje muito mais universidades, tanto públicas como privadas, a gente tem aumentou muito o número de universitários. Então, a gente poderia pensar numa rede universitária nacional, né, onde a gente iria sensibilizar, conversar, docentes e discentes para uma rede. Né? E aí, depois, eu comecei a conversar com outras pessoas que estavam no simpósio, que, por coincidência, eram professoras, uma professora da enfermagem da Federal do Ceará, uma da enfermagem de uma particular do interior de Rondônia, e uma da fisioterapia de Lagarto, Sergipe, e uma da fisioterapia de Belém. Então, esse grupo sentou lá no intervalo do congresso e pensamos a rede, levamos
a nossa proposta para o Morran Nacional, o movimento de reintegração das pessoas atingidas pela hanseníase, um movimento que tem mais de 30 anos, a sede é no Rio, o nosso coordenador é Arthur Custódio, não sei se ele está aí me assistindo, mas é um jovem, né, realmente muito dedicado a essa causa. Ele faz parte do Conselho Nacional de Saúde, e nós fomos conversar com ele, e ele deu muita força, e fomos conversar com o presidente da Sociedade de Hansenologia, que na época era Marco Andrei, de Ribeirão, da USP de Ribeirão. Então, ele apresentou a proposta nossa lá no simpósio, e o restante de 2016, o restante de 2015 e o ano de 2016 foi realmente divulgar a rede, convidar as pessoas para a rede, discutir casos, trocar experiências, e chegamos no final de 2017 com pessoas, profissionais, estudantes, professores, movimento social, Morran, gestores, nacional, estadual, municipal, de todos os estados do Brasil, né? Então, hoje nós temos, já saíram, já voltaram, mas, assim, novos entraram. Hoje nós temos 256 pessoas, do Iapoque ao Chuí, na rede nacional. E, quando foi em 2018, nós pensamos em criar redes estaduais. São as pernas, os braços da rede universitária. E aí, hoje nós temos redes em todos os estados, algumas mais dinâmicas, outras mais lentas. Eu estou em todas essas redes, né? A rede do Maranhão a gente está implementando, né, Rai, junto com a professora lá da UFMA de São Luís, e tem professores do campus de Pinheiros que está na rede. Nós queremos mais professores, mais de 6, e profissionais do município de Pinheiros, e aí agora a nova proposta é criar redes regionais e ou municipais. Onde tiver uma universidade, um centro universitário, uma faculdade da área da saúde, da área do social, da área das humanas, como a psicologia, a gente cria essa rede, certo? Então, dentro da rede universitária, a gente propõe essa interprofissionalidade, certo? A gente propõe estar junto com o serviço, com o movimento social, sugerindo a criação dos núcleos do Morran, né? Um núcleo que vocês podem entrar no site do Morran e conhecer o trabalho, né? Trabalho que é parceiro na educação e saúde, parceiro nas lutas, na luta contra o preconceito, certo? Próximo. Então, acredito que vocês conheçam essa estratégia global de 2016 para 2020, foram as metas definidas para esse período, né? A OMS vem desde 91 com propostas, né? 91 era a proposta de eliminação, né? Eliminar a hanseníase enquanto problema de saúde pública, reduzir a taxa de prevalência para menos de um caso para cada 10 mil habitantes. Então, a cada 5 anos ia sendo avaliado, e chegou um momento que a OMS viu que essa meta da prevalência não era ideal, pensou já com outras metas. Aí essa estratégia 2016-2020, estamos no final de 2020, com certeza essas metas não vão ser alcançadas, né? Então, a visão, né, dessa meta zero doença, os indicadores serem reduzidos, né, tem a questão da luta contra o estigma. Nós temos uma representante na ONU, a doutora Alice Cruz, né, uma advogada portuguesa, e que luta muito, né, contra o estigma, contra o preconceito, contribui muito no nosso país e no mundo, certo? Que eu aconselho vocês a ouvir, lá no site do Morran Nacional tem as palestras, tem os eventos que o Morran desenvolveu, as lives, vocês ouvir para ver o que está sendo discutido. Agora a OMS já está pensando numa meta de um tempo maior, né? Eu ainda não vi o documento, procurei, mas ainda não vi, que é
2021 a 2030, se não me falha a memória, certo? Próximo encontro, sem ser o congresso, quem sabe a gente vai discutir isso, certo? Próximo. Então, a estratégia global que o Ministério da Saúde adaptou ao SUS, né, nesse período de 2016 a 2020, que era a estratégia da OMS, que o Brasil, o Ministério da Saúde procurou, né, lutar, né, para o alcance dessas metas, que era alcançar a prevalência de menos de um caso para 10 mil habitantes, a nível nacional e subnacional, alcançar e manter o percentual de 90% de cura nas coortes dos casos novos da hanseníase até 2020, aumentar a cobertura de exames de contatos domiciliares nos anos das coortes para maior que 83% dos casos novos de hanseníase até 2020, reduzir em 42% o número de crianças diagnosticadas com grau 2 de incapacidade física ocasionadas pela hanseníase e reduzir a taxa de casos novos de hanseníase com grau 2 de incapacidade física no diagnóstico pelo menos de 6 casos por 1 milhão de habitantes. Essas são as metas que o Brasil adotou em relação à estratégia global, né? Então, os dados de 2020 vão ser fechados no final, mais ou menos março, abril, né? O Ministério da Saúde começa a divulgar o fechamento dos dados dos estados, e aí vão avaliar, né, se essas metas foram realmente factíveis e foram alcançadas, né? Então, até 2019, muitas dessas metas não foram alcançadas, né? Então, acredito que nós temos muito trabalho pela frente nessa causa. Precisamos de todo mundo nessa luta. Próximo. E aí, na Estratégia Nacional para a Hanseníase, o Ministério da Saúde agora trabalhou, né, no início de 2019, realizou eventos regionais, né, pensando 2019 e 2022, Estratégia Nacional para o Enfrentamento da Hanseníase. Então, com a mesma visão, um Brasil sem hanseníase, né? Um pensamento assim, sonhar, né, com o Brasil sem hanseníase, com o objetivo de reduzir a carga da hanseníase no nosso país e as várias metas, né, previstas nesse documento. Próximo. Então, essas são as referências, né, que foram utilizadas para a apresentação, e eu deixo vocês à vontade para fazer perguntas, e, assim, lembrar que nós precisamos lutar juntos, né, Ministério da Saúde, secretarias estaduais e municipais, universidades, o movimento de reintegração das pessoas atingidas pela hanseníase, a rede universitária nacional, as redes estaduais, né, juntos, né, lutar, secretarias estaduais de saúde, o Ministério da Saúde, para a gente conseguir realmente controlar a hanseníase. E a gente tem que lembrar que nenhum de nós é tão bom quanto todos nós juntos, né? Então, quando a gente junta essas parcerias, né? Secretaria, Ministério da Saúde, Ministério da Educação, Secretaria Estadual, Secretaria da Educação, Secretaria de Ação Social, as secretarias municipais, as universidades públicas e privadas, os centros universitários, as faculdades, né? Menor que elas sejam nos municípios do Brasil, o nosso MOHAN, né? O nosso movimento social, né? que hoje já tem muitos municípios do Brasil, né, criando seus núcleos, está sendo uma força, é um grande parceiro da gestão, certo? É um movimento dos pacientes, tem profissionais, tem estudantes, mas nós precisamos apresentar o MOHAN às pessoas afetadas pela hanseníase, capacitá-los, sensibilizá-los,
empoderá-los, né, para que eles estejam à frente desse movimento. Isso tudo leva um tempo para a gente, quando o estigma do preconceito, os pacientes muitas vezes se escondem, precisam ser trabalhados, serem sensibilizados. E quando eles abraçam mesmo, certo? Então, muito obrigada, gente. Muito obrigada, professora Clóvis, né, pela brilhante palestra que enriqueceu bastante a nossa tarde. E aí, nesse momento, abrimos para as perguntas dirigidas ao chat. A primeira pergunta da Lidiane Barros. A visita domiciliar pode ser uma estratégia na atenção centrada no paciente quando estes não aderem ao tratamento? Com certeza, Lidiane Barros. Muito prazer. A visita domiciliar é importantíssimo para os pacientes que têm resistência ao tratamento, né? Uma conversa, né? Você ir até a casa dele, né? Com certeza, a forma que você vai, né? Você vai com o seu agente comunitário, que precisa também ser capacitado, sensibilizado, certo? Então, você faz o diferencial, certo? E, muitas vezes, o paciente está com transtornos psicológicos e até mentais. Então, a gente tem que ver o paciente nessa forma integral, uma forma holística, certo? Então, muitas vezes, o paciente não está bem psicologicamente, né? E muitas vezes ele precisa de um apoio no CAPS, né? Um apoio com a psicóloga, que nós não temos na estratégia da família, mas temos dos NASCs, né? Então, esses psicólogos precisam ser capacitados também, para que eles não tenham estigma nem preconceito, eles entendam um pouco da doença, saber que a maioria dos casos não transmite, e quando o paciente tem uma forma multibacilar que transmite, que é o que chovia de 50% dos dimorfos, que a medicação, a partir de 8 horas, quebra a cadeia de transmissão, porque por trás do preconceito está o desconhecimento. Então, os profissionais que trabalham na saúde, é inadmissível não estudar um eixo da atenção básica, porque em janeiro de 2001 foi definido na NOAS um dos eixos da atenção básica, o controle das rancenias. Certo? E quando a gente vê, muitas unidades de saúde ainda deixam a desejar as ações previstas para rancenias. Ficam muito dependendo da referência. Outra pergunta da professora Ariane Cristina. A pergunta: sabemos que ainda há muita resistência dos profissionais de saúde para o atendimento ao paciente acometido pela rancenias. Que estratégias a senhora considera importante para melhorar essa entrada? Muito bem, adorei a pergunta. Então, assim, para as pessoas que já formaram, né? Já se formaram, não tiveram a oportunidade de vivenciar extensão universitária em rancenias, pesquisa em rancenias, certo? Vivenciar teoria e prática no serviço de saúde. Então, é claro que ele sai com o mesmo preconceito e estigma da sociedade. Então, ele vai até se negar a participar de treinamento, certo? A Secretaria Municipal Estadual organizar um treinamento, ele inventa uma doença para não ir para o treinamento, para não assumir responsabilidade. Eu já vivi muito isso. Então, qual é a estratégia que eu vejo? É pensar numa estratégia de supervisão como educação continuada, certo? Agora mesmo aqui em Alagoas, no município do Pilar, a coordenadora de vigilância, junto com um médico rancenólogo, que ama a luta das rancenias, chegou agora aqui em Alagoas, ele é Alagoas, mas estava fora, e qual é a metodologia? Ele está chamando um grupo de 4 médicos e 4 enfermeiros e faz um treinamento numa metodologia participativa, dá uma teoria, discute e pede para trazer os casos
e depois vai visitar esse profissional, junto àqueles 4 pacientes de uma unidade, vão discutir os casos, vão fazer o exame, certo? Então, eu vejo essa estratégia importantíssima para os profissionais que têm essa resistência. E, assim, outra coisa, a gestão precisa pensar em treinamento teórico prático, certo? Dar o treinamento teórico é importante, mas se não tiver a prática, não fecha o ciclo. Tem que vivenciar a prática e outra coisa, aí vem a supervisão. Ter supervisões periódicas para estar discutindo casos, para fazer seminários no município, na região, no estado, certo? Através da internet, estar repassando casos para discutir, a própria rede, né? Ter profissionais nessa rede trazendo suas dúvidas. Então, eu vejo por aí. E, assim, para os futuros profissionais, eu vejo a importância de colocar a Hanseníase nas prioridades, na formação teórica e prática. Aí a rede é uma estratégia, tanto a nacional, como a estadual, como a municipal. Então, a proposta que eu tenho para Pinheiros é nascer uma rede, micro-rede Hans Pinheiro, certo? É a proposta que eu gostaria muito que tivesse de produto. Eu sei que Pinheiro é também um município endêmico em Hanseníase, não é verdade? Então, quem são os professores dos vários cursos da área específica, para a gente discutir, como estava conversando com a Rai, estava outro dia conversando com a professora da Imperatriz, que foi minha aluna, e para pensar na criação da micro-rede Hans Imperatriz, né? Então, eu acho que são estratégias para a gente quebrar o preconceito através do conhecimento. É inadmissível. Vivemos num país tropical, abençoado por Deus, e, segundo lugar, no número de casos, primeiro lugar em taxa de detecção, e os profissionais saírem sem saber sobre essa patologia tão endêmica no nosso país. Verdade. Pergunta da Márcia Perrucci. Ela fala que há subnotificações porque o sistema operacional não é alimentado constantemente. Por causa das cidades que não possuem 100% de cobertura do acesso ou por medo, preconceitos ou estigmas? Olha, essas subnotificações... Nayara? Maiara. Ela existe, né? Ela existe. Na Márcia Peruzzi. Ela existe, né? Os indicadores nos mostram que existe uma endemia oculta da Hanseníase, né, no Brasil, certo? Muitas vezes nem gostam que eu falo isso, certo? Mas é a epidemiologia que está dizendo. Então, quando um gráfico de taxa de detecção, número de casos e taxa de detecção, um gráfico em linhas que vem caindo, né? Declinando. E o gestor diz assim, né? Olha que coisa boa. Nós estamos diminuindo os casos de Hanseníase. Aí eu fico olhando. Aí vamos para os outros dados. Aí quando eu vejo grau de incapacidade no momento do diagnóstico entre os avaliados, já que Hanseníase é uma doença altamente incapacitante, aí eu vejo que entre os avaliados, que muitas vezes não chegou nem a 50% dos casos, porque muitos profissionais não sabem fazer avaliação neurofuncional simplificada, e é porque ela é simplificada. Então, os dos avaliados avaliou só 50%, por exemplo. E aí eu encontro 14% em grau 2, certo? Encontro 12% tinha grau 2. O que é grau 2, gente? Grau 2 são sequelas. É o lago oftalmo, a pálpebra inferior caída, é mão sem garra, é mão caída, é pé caído, é garra dos artelhos, é mal perfurante plantar, certo? Isso é grau 2. Um paciente de Hanseníase é uma doença de evolução crônica. O período de incubação é longo, né, de 2 a 7 anos, em média
3 anos, 4 anos. O bacilo se multiplica lentamente, por isso que tem esse período de incubação tão longo, e a doença vai acontecendo lentamente. Só a forma inicial fica de 1 a 5 anos, em média 3 anos. Então, o paciente da forma inicial, ele não tem capacidade física, porque o bacilo não chegou nos troncos nervosos, nem da face, nem dos braços, nem das pernas. O bacilo está só na pele, nos ramos cutâneos da pele, nos filetes nervosos da pele. Então, esse paciente que já chega com grau 2, gente, ele já tem muito tempo, uma mediana de 8 anos de doença. Então, nós temos, não adianta dizer, está caindo, mas olha o percentual de pessoas com incapacidade, certo? Então, isso é a prova dos 9 que nós temos endemia oculta. E subnotificações, assim, foi diagnosticado o paciente, mas o profissional esqueceu de notificar, isso também se encontra. Quando ia fazer supervisão, eu levava uma lista, né, do paciente daquela unidade. E aí ia discutindo com a equipe, e a gente trocando e vendo os prontuários e tal. Aí a pessoa diz, não, mas eu tenho mais 3 aqui que não está na sua lista. E a ficha? Ah, não sei. Né? Então, existe também a subnotificação nesse sentido, do próprio profissional, vários problemas, não esqueceu a notificação, ou o próprio sistema lá da secretaria teve problemas, existe a subnotificação e existe a endemia oculta, certo? Isso é outro problema que nós vivemos, né? Inclusive de alimentar esse sistema, de atualizar, porque tem a ficha de acompanhamento para saber como o paciente está hoje, e se ele teve alta procura. A avaliação do grau de capacidade na alta procura é outro problema, que a gente também tem um déficit enorme de avaliar o paciente quando ele tem alta, saber como ele entrou, comparar, um indicador importante, como ele entrou, como ele chegou e como ele saiu. E também podemos lembrar, uma coisa outra importante, é com os nossos pacientes pós-alta. O paciente da forma determinada eu não me preocupo, mas os outros, pacientes da forma tuberculose, dimórfico, eu não posso dar tchau para ele, não, gente. O grupo de autocuidado é importante, porque ele pode desenvolver reações imunológicas pós-alta, na hanseníase acontece, se ele está curado. Não é recidiva, é reação rancênica, é reação imunológica. Recidiva existe, um percentual mínimo, que a pessoa adoeceu de novo, e só se dá depois de 5 anos de alta procura. Alguma pergunta? Eu acho que não tem mais nenhuma pergunta. Aí a gente agradece, né, dados os questionamentos dirigidos à professora Clodes Tavares. A gente encerra neste momento a palestra. Vamos agradecer a participação da professora, de todos que assistiram e apresentaram seus questionamentos. Nós ficamos muito lisonjeados, viu, professora Clodes, com a sua participação, pelo compartilhamento dos seus conhecimentos conosco. Eu é que agradeço, viu, a professora que fez o convite, né? Fiquei muito emocionada de ser lembrada. É muito bom a gente ser lembrada, né? E espero ter contribuído, me colocar à disposição. Quem ainda não conhece a rede Hans Maranhão, tem aí o meu e-mail, né? E que pode estar mandando e-mail para dizer que gostaria de entrar na rede estadual, até mesmo na rede nacional. E, assim, quem se interessar de formar a microrede Hans Tocantins, com a permissão da nossa coordenadora Rai, dizer que contem comigo, que a gente pode estar contribuindo, né, para essa rede, e quem sabe um mini curso, né, depois, certo? E juntos seremos fortes. Muito obrigada. Parabéns pelo evento, viu? E sejam felizes, Deus abençoe, que passe a pandemia, né? E que o Brasil mude. Verdade, amém. Bom, professora Clodes, a gente vai lhe contactar, viu, para fazer a microrede de Hans lá em Pinheiro. Bom, a gente encerra aqui nesse momento. Queria convidar a todos para participar das demais atividades da programação, né? Amanhã a gente já tem mais um dia de programação. Pela manhã vai ter
as apresentações de pôster, né, que vai estar lá no Facebook, não, vai ser divulgada as imagens dos pôsteres, e aí vocês podem estar lendo, vendo os resumos, fazendo perguntas nos comentários das imagens no Facebook. E de 8 às 10 também vai ter mini curso de práticas colaborativas, com aplicação de casos clínicos. De 10h15 às 10h30, a gente tem intervalo, 10h30 vai ter apresentação oral, nas salas, né? Sala do Peste, Babaçu, Sala de Sala e Sala do Bacuri. E aí, esses trabalhos, pôsteres, o trabalho oral escondido em simples, vão receber menção honrosa, assim como o pôster escondido em simples também. E é importante que os autores estejam presentes no horário, né? Tanto da manhã quanto na apresentação oral, para esclarecer as possíveis dúvidas sobre os trabalhos. À tarde, a gente vai ter algumas palestras também, palestra com a professora doutora Jaqueline Alcântara, que vai falar sobre as complexas e dinâmicas necessidades em saúde e o trabalho interprofissional para o seu enfrentamento. Na sala de Sara, a gente vai ter a professora doutora Sara Fitterman, né, falando sobre os trabalhadores do SUS como corresponsáveis e protagonistas da integração do ensino-serviço. E na sala Bacuri vai ter a participação da professora doutora Thelma Maria Evangelista, que vai falar sobre a hesitação vacinal durante a pandemia pelo Covid-19 e como a colaboração pode mudar essa realidade. E à tarde, às 15h45, a gente vai ter atividade cultural, peço que vocês votem lá na enquete no Insta PET Saúde UFMA PHO e do ENEP, né, que é ENEP UFMA Pinheiro, também no site do evento. E às 5 às 5h30 vai ter a apresentação dos trabalhos premiados. Aguardamos vocês amanhã com a nossa programação. É isso.